A Ferrovia Transnordestina está cada vez mais perto de interligar o estado do Piauí com o Porto do Pecém, no Ceará. Nesta quinta-feira, 5 de junho, foi assinada a ordem de serviço para o início da construção do lote 8 da ferrovia, com investimento de R$1 bilhão. O valor está incluído no aditivo de 3,6 bilhões de reais proveniente do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, assinado no ano passado pelo presidente Lula. A assinatura da ordem de serviço ocorreu no município de Baturité, que será atravessado pelo lote 8, além dos municípios de Quixadá, Itapiúna e Capistrano, ao longo de 46 quilômetros no Ceará. Participaram da cerimônia o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador do estado, Mano de Freitas, e autoridades locais. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, relembrou em entrevista ao programa Bom Dia Ministro que a obra da Ferrovia Transnordestina é dividida em duas estratégias. A ordem de serviço assinada hoje se refere ao ramal sob concessão da empresa TLSA. No estado de Pernambuco, existe um ramal iniciado que será concluído pelo governo federal por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós já abrimos 8 lotes na Transnordestina. Nós temos 3.500 trabalhadores nesse momento. Isso vai aumentar aí para os 4.000 trabalhadores na Transnordestina. O presidente Lula foi lá comigo, junto com o Rui, com o governador Elmano, para a gente poder dar ordem de serviço quando fomos iniciar. Então, se Deus quiser, essa obra vai seguir firme aí rumo ao Pecém, no estado do Ceará, e o ministro Rui está coordenando no PAC para licitar o ramal que vai até Pernambuco, que é a outra parte da Transnordestina, até Suape. A contratação do novo trecho inclui a construção de 3 pontes, 2 viadutos e 4 passagens de nível, com previsão de início das obras em até 45 dias após a assinatura do contrato. Com o início da construção do lote 8, restam apenas 97 quilômetros para a conclusão da fase 1 da ferrovia. A previsão é que esses trechos finais sejam contratados em 2025, quando a Transnordestina deve iniciar a fase de operação comissionada. Para saber mais sobre as ações do governo federal em fundos e instrumentos financeiros, acesse mdr.gov.br. Reportagem Júlia Luqueta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste sábado, 7 de junho, em Paris, que um grupo de 15 grandes empresários franceses vai investir 100 bilhões de reais no Brasil até 2030. O compromisso foi firmado durante reunião realizada na sexta-feira e reforçado em coletiva de imprensa. Lula destacou que o papel do presidente é criar condições para que parcerias internacionais prosperem. Segundo ele, aproximar empresários e apresentar as oportunidades do Brasil tem sido prioridade nas agendas internacionais. De acordo com o governo federal, a França é hoje a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil, com mais de 1.000 empresas atuando no país, o que gera cerca de 500 mil empregos. Em 2024, a corrente comercial entre os dois países alcançou 9 bilhões de dólares, número considerado baixo pelo presidente, que vê potencial para ampliar esse fluxo. O Ministério das Relações Exteriores informou que o encontro também resultou na assinatura de 20 atos bilaterais em áreas como meio ambiente, ciência, saúde e inovação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Brasil foi reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi concedida nesta quinta-feira em Paris pela Organização Mundial de Saúde Animal. Segundo o governo, trata-se de uma conquista histórica para o setor agropecuário brasileiro. O anúncio ocorreu durante a 92ª Assembleia Mundial da entidade, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
De acordo com o governo, a decisão reforça a confiança internacional na carne brasileira e abre portas para novos mercados, ao ampliar exportações e gerar mais desenvolvimento e empregos no campo. A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de aftas, principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Para a contenção da doença, o Ministério da Agricultura anunciou que o Brasil implementou um rigoroso programa de vigilância sanitária, com investimentos em serviços veterinários e sistemas modernos de monitoramento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. 80 cidades brasileiras vão ganhar novos canais digitais de TV. O Ministério das Comunicações assinou 2 contratos no valor de R$ 32 milhões para instalar estações transmissoras em municípios que ainda não têm sinal da TV Brasil, rede legislativa ou outras emissoras públicas. Com isso, milhões de brasileiros vão poder acompanhar a programação da TV Brasil, TV Educação, TV Saúde, Canal Gov e dos canais da Câmara, do Senado e das Assembleias. Os contratos atendem cidades de 16 estados. Minas Gerais terá 12 municípios contemplados, Piauí 11, Pará 10 e São Paulo 8. Antes da instalação, cada cidade vai passar por vistoria técnica. Se houver espaço, outras emissoras também poderão usar a estrutura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira o acordo firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC e a Rio Galeão, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A decisão permite dar continuidade ao processo de consolidação da concessão do aeroporto, um dos principais terminais aéreos do país. O acordo viabiliza a realização de uma venda assistida da Rio Galeão por meio de um procedimento competitivo simplificado. O leilão da concessão do Galeão terá lance mínimo de R$ 932 milhões, que deverá ser pago à vista pela empresa vencedora da disputa. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esse acordo proporciona melhorias na concessão do aeroporto e dá segurança jurídica aos investidores. Essa decisão do tribunal fortalece a aviação do Brasil. Foi uma construção coletiva, depois de muito diálogo entre a ANAC, Tribunal de Contas da União e o Ministério de Portos e concessionária. Fizemos uma construção coletiva, de maneira que teremos agora a consolidação dessa concessão do Rio. Isso vai dar segurança jurídica, previsibilidade e vai fazer com que a aviação internacional do Rio e do Brasil se fortaleça ainda mais. A companhia que adquirir o direito de exploração do terminal vai precisar pagar à União uma contribuição variável por ano correspondente a 20% do faturamento bruto da concessão até 2039. Para permitir condições igualitárias entre os concorrentes, o acordo previu um mecanismo de compensação financeira das restrições estabelecidas à movimentação aérea no aeroporto Santos Dumont. Desde o início do ano passado, a capacidade do terminal está limitada a 6,5 milhões de passageiros por ano. Se a restrição se mantiver, fica a cargo da nova concessionária do Galeão compensar financeiramente a União pelo benefício econômico que a limitação ao Santos Dumont proporcionou. Desde que o governo federal determinou restrições à movimentação de passageiros no aeroporto Santos Dumont, a quantidade de usuários foi reduzida pela metade, enquanto o Galeão registrou salto de 83% no ano passado em relação a 2023. Reportagem Marquesan Araújo. Um projeto de lei complementar da Câmara, em análise no Senado, permite que as prefeituras calculem o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, com base em estimativas próprias de valor de mercado, em vez do valor declarado na transação. Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, diversos especialistas criticaram o projeto. Para eles, o dispositivo pode elevar a carga tributária
tributária e aumentar a judicialização. A proposta dá continuidade à reforma tributária e é relatada pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Pelo projeto, a Prefeitura deverá considerar critérios como a análise de preços praticados no mercado imobiliário e informações prestadas pelos cartórios para chegar ao valor venal, ou seja, o valor pelo qual o imóvel seria negociado à vista em condições normais de mercado. O especialista em direito tributário e presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, Eduardo Natal, ouvido pelo Brasil 61, explica que a medida contraria decisões do Superior Tribunal de Justiça no tema 1113, que reconheceu que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado na transação, salvo prova de fraude. Do ponto de vista econômico, Eduardo Natal afirma que, caso os municípios passem a adotar valores superiores aos que são praticados nas transações do mercado, é possível que o ITBI suba substancialmente. Além disso, pode aumentar o número de pessoas recorrendo à justiça para contestar os valores estipulados pelos municípios. O que nós temos é que, além do possível aumento de base de cálculo, que é um aumento direto de carga tributária, nós vamos ter também um aumento indireto, porque o contribuinte que não concordar com a base de cálculo, o valor venal que vai ser unilateralmente fixado pela Prefeitura, quiser contestar esse valor, ele vai ter que contratar um perito, ele vai ter que submeter um laudo à análise dentro de um processo administrativo. Se esse processo administrativo não trouxer um resultado favorável ao contribuinte, ele pode acabar judicializando. De acordo com o especialista em direito tributário Eduardo Natal, a medida pode gerar efeitos financeiros e jurídicos negativos para compradores em áreas urbanas, principalmente dos grandes centros, como aumento do valor do ITBI e dificuldade em lavrar a escritura se o valor estipulado pela Prefeitura for contestado. O projeto segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem Bianca Mingotti. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. Mais de 5 mil brasileiros serão notificados pelo governo português para deixar o país. De acordo com a imprensa local, Portugal está emitindo avisos de ordem para que 34 mil imigrantes saiam do território português de forma voluntária. São pessoas que tiveram pedidos de residência negados pelas autoridades portuguesas. Entre elas, 5.386 são brasileiras. É a segunda nacionalidade com mais imigrantes irregulares identificados pelo governo do país europeu. Indianos lideram e 13.466 serão notificados. Em terceiro aparecem os nativos de Bangladesh, com 3.750 ordens de retirada previstas. Na lista, que ainda pode aumentar, também tem paquistaneses, argelinos, marroquinos, colombianos, venezuelanos e argentinos, entre outras nacionalidades. Após a notificação, os imigrantes têm até 20 dias para sair de Portugal. Quem não o fizer de forma voluntária poderá ser expulso à força do país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Faltam vacinas em 1 de cada 3 cidades brasileiras. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta que 33,7% das cidades têm problemas de desabastecimento de imunizantes. O relatório, feito em maio deste ano, analisou a situação de 1.490 municípios de todos os estados da federação. Apesar do dado,
houve melhora em comparação com o estudo realizado em setembro do ano passado. De acordo com o documento, 1 em cada 3 municípios apresentou piora na distribuição de vacinas este ano. Além disso, 1 em cada 4 prefeituras informou que sofre com a falta de imunizantes. A carência envolve as seguintes vacinas: varicela, que protege crianças de até 4 anos contra catapora, tetraviral contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela e Covid-19. A pesquisa mostra também que Minas Gerais concentra a maior parte dos casos de coqueluche no Brasil, doença respiratória altamente contagiosa, e ainda mais da metade dos municípios mineiros relataram falta de vacinas. Segundo a pesquisa, no geral, as cidades têm problemas na logística da distribuição. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O setor de planos de saúde registrou lucro bilionário nos primeiros 3 meses deste ano. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, as operadoras médico-hospitalares registraram, entre janeiro e março, lucro líquido de 6 bilhões e 900 milhões de reais, mais do que o dobro dos 3 bilhões e 100 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Quando entram na conta também os planos odontológicos, o lucro líquido do setor salta para 7 bilhões e 100 milhões, alta nesse caso de 114% em relação aos primeiros 3 meses de 2024. Ainda de acordo com a ANS, esse valor corresponde a cerca de 7,7% da receita total acumulada no período, que beirou 93 bilhões de reais, ou seja, a cada R$100 pagos pelos usuários, R$ 7,70 foram lucro ou sobra. Já a sinistralidade, que é o principal indicador que explica o desempenho operacional das operadoras de saúde, caiu, ou seja, os planos foram menos usados entre janeiro e março deste ano do que entre janeiro e março do ano passado. A queda foi de 3,3 pontos percentuais. O índice de sinistralidade nos primeiros 3 meses deste ano ficou em 79,2%, o que significa dizer que a cada R$100 pagos de mensalidade, R$ 79,20 são usados para pagar as despesas assistenciais. É a menor sinistralidade registrada em um primeiro trimestre na série histórica iniciada em 2018. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana.